A história de Jacó, o homem que lutou com Deus. Esta história cativante é uma das narrativas mais profundas dos textos bíblicos. Não é apenas o relato de uma vida cheia de desafios, enganos e lutas pessoais, mas também uma jornada de fé, conflito humano e renovação espiritual. A vida de Jacó reflete o caminho de muitos de nós, mostrando como nossos desafios mais difíceis podem se transformar em momentos de revelação divina. Sua trajetória começa marcada por rivalidades e alcança seu ponto alto em uma luta misteriosa, onde ele enfrenta não apenas um adversário físico, mas também os desafios de sua própria alma. Se você acha interessante essa reflexão sobre ensinamentos bíblicos, te convido a nos apoiar se inscrevendo no canal. Também ative o sino para não perder nenhum conteúdo futuro. A história de Jacó começa em Gênesis 25, quando Rebeca, sua mãe, percebe que há uma luta dentro de seu ventre entre Jacó e seu irmão gêmeo, Esaú. Ao perguntar a Deus o significado disso, ele revela que essa batalha representa o surgimento de duas nações distintas. Jacó será o ancestral de Israel, enquanto Esaú dará origem à nação de Edom, conforme explicado em Gênesis 36. Também foi profetizado que Esaú, o mais velho, serviria a Jacó, o mais novo, como descrito em Gênesis 25, 23. Gênesis 25 narra a linhagem de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, que aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão. Como Rebeca não conseguia ter filhos, Isaque orou ao Senhor por ela, e suas orações foram atendidas. Rebeca ficou grávida e sentiu os bebês lutando dentro dela. Então, buscou uma resposta de Deus que lhe disse: "Duas nações estão em seu ventre, e dois povos se separarão de dentro de você. Um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo." Quando chegou o momento do parto, Rebeca deu à luz gêmeos. O primeiro nasceu ruivo e coberto de pelos como um manto, e por isso foi chamado Esaú. Depois veio seu irmão, segurando o calcanhar de Esaú, e foi chamado Jacó. Isaque tinha 60 anos quando os meninos nasceram. À medida que cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso e gostava da vida ao ar livre, enquanto Jacó preferia ficar nas tendas. Isaque gostava da caça e, por isso, preferia Esaú. Mas Rebeca tinha um carinho especial por Jacó. Um dia, enquanto Jacó preparava um ensopado, Esaú voltou do campo exausto e faminto. Ele disse a Jacó: "Deixe-me comer um pouco desse ensopado vermelho. Estou morrendo de fome." Por causa disso, Esaú ficou conhecido como Edom. Jacó, que a Bíblia descreve como astuto e manipulador, viu uma oportunidade e respondeu: "Venda-me primeiro seu direito de primogenitura." Esaú, sentindo-se fraco, disse: "Estou à beira da morte. De que me serve um direito de primogenitura?" Jacó insistiu: "Jure primeiro para mim." Então, Esaú fez um juramento e vendeu seu direito de primogenitura em troca de um prato de comida. Após o acordo, Jacó deu a ele pão e ensopado de lentilhas. Esaú comeu, bebeu e foi embora, sem dar valor ao seu direito. Além disso, Jacó também conseguiu tomar a bênção que pertencia a Esaú, como narrado em Gênesis 27, versículo 1 a 29. Quando Isaque ficou velho e cego, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: "Meu filho." Esaú respondeu: "Aqui estou." Então Isaque disse: "Já estou velho e não sei quando morrerei. Pegue suas armas, seu arco e flechas, vá ao campo e casse algo para mim. Prepare uma comida saborosa que gosto e traga para que eu coma e lhe conceda minha bênção antes de morrer." Rebeca estava escutando enquanto Isaque falava com seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar e trazer um animal para seu pai, Rebeca se aproximou de Jacó e disse: "Eu ouvi seu pai dizendo ao seu irmão Esaú: vá caçar e prepare uma refeição deliciosa para mim, para que eu possa te abençoar diante do Senhor antes de morrer."
Agora, escute bem, meu filho. Vá até o rebanho e traga 2 bons cabritos, para que eu possa preparar a comida exatamente como seu pai gosta. Depois, você servirá essa refeição a ele, para que ele te abençoe antes de partir. Jacó respondeu preocupado: Esaú tem a pele áspera, enquanto a minha é lisa. E se meu pai me tocar, ele pode pensar que estou enganando, e em vez de bênção, eu receba uma maldição. Sua mãe o tranquilizou, dizendo: se houver alguma maldição, que caia sobre mim. Apenas faça o que estou te dizendo. Então, ela insistiu: vá depressa e traga os cabritos. Jacó obedeceu e trouxe os animais para que sua mãe preparasse a comida saborosa do jeito que Isaque gostava. Depois, Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, que estavam guardadas em casa, e vestiu Jacó com elas. Para completar o disfarce, cobriu suas mãos e o pescoço com pele de cabrito, para que parecessem peludos como os de Esaú. Em seguida, entregou a Jacó a comida e o pão que havia preparado. Jacó foi até seu pai e chamou: meu pai. Isaque respondeu: sim, meu filho, quem é você? Jacó mentiu, dizendo: sou Esaú, seu primogênito. Fiz o que me pediu. Agora sente-se e coma da caça que trouxe, para que possa me abençoar. Isaque, surpreso, perguntou: como encontrou a caça tão rápido, meu filho? Jacó respondeu: o Senhor, seu Deus, me deu sucesso. Isaque então pediu: aproxime-se para que eu possa te tocar e ver se você é realmente meu filho Esaú. Jacó se aproximou e Isaque sentiu suas mãos. Ele disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Como suas mãos estavam cobertas de pelos e pareciam as de Esaú, Isaque não o reconheceu e seguiu com a bênção. Ainda assim perguntou novamente: você é realmente meu filho Esaú? E Jacó mentiu mais uma vez: sou eu. Então Isaque disse: meu filho, traga a caça para que eu coma e possa te abençoar. Jacó serviu a comida e Isaque comeu. Ele também lhe deu vinho e seu pai bebeu. Depois da refeição, Isaque disse: venha aqui, meu filho, e me dê um beijo. Jacó obedeceu, e quando Isaque sentiu o cheiro de suas roupas, o abençoou, dizendo: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê o orvalho do céu e a fertilidade da terra, com fartura de trigo e vinho novo. Que as nações te sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor sobre seus irmãos, e que os filhos de sua mãe se inclinem a você. Maldito seja quem te amaldiçoar, e abençoado seja quem te abençoar. Essa traição fez com que Esaú ficasse furioso e desejasse matar seu irmão. Por isso Jacó fugiu. Durante sua viagem para a terra de sua mãe, ele teve um encontro com anjos e viu uma escada que chegava até o céu. Ao chegar em Harã, Jacó viveu um momento decisivo em sua vida ao encontrar seu tio Labão. Continuando sua jornada, ele chegou à região dos povos do Oriente, perto de Harã, onde avistou um poço no campo com 3 rebanhos de ovelhas descansando por perto. Esse poço era coberto por uma grande pedra, que os pastores só removiam quando todos os rebanhos estavam reunidos. Curioso, Jacó se aproximou dos pastores e perguntou: meus irmãos, de onde vocês são? Eles responderam: somos de Harã. Então Jacó perguntou: vocês conhecem Labão, neto de Naor e irmão de Abraão? Eles responderam: sim, ele está bem. E aqui vem sua filha Raquel com o rebanho. Jacó percebeu que ainda era cedo e disse: o sol ainda está alto, não é hora de recolher os rebanhos. Deem água às ovelhas e deixem que pastem mais um pouco. Mas os pastores explicaram: não podemos fazer isso até que todos os rebanhos estejam reunidos e a pedra seja removida da boca do poço. Só então podemos dar água às ovelhas. Enquanto conversavam, Raquel chegou com o rebanho de seu pai. Ela era pastora e cuidava dos animais. Ao vê-la e reconhecer o rebanho de seu tio Labão, Jacó se adiantou, removeu sozinho a pedra do poço e deu água ao rebanho de seu tio. Emocionado ao conhecer Raquel,
Jacó a cumprimentou com um beijo e, tomado pela emoção, chorou. Jacó então revelou a Raquel que era parente de seu pai e filho de Rebeca. Animada com a notícia, Raquel correu para contar a seu pai, Labão. Quando Labão soube que o filho de sua irmã havia chegado, correu para encontrá-lo, abraçou-o calorosamente, beijou-o e o levou para sua casa. Jacó contou a Labão tudo o que tinha acontecido e como chegou até ali. Labão reconheceu o vínculo familiar e disse: "Você é realmente do meu sangue." Depois que Jacó ficou 1 mês na casa de Labão, este lhe disse: "Só porque somos parentes, você não precisa trabalhar de graça para mim. Qual deve ser o seu salário?" Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, que tinha olhos delicados, e Raquel, a mais nova, que era muito bonita. Encantado por Raquel, Jacó fez uma proposta: "Trabalharei para você por 7 anos, se ao final desse tempo eu puder me casar com Raquel, sua filha mais nova." Labão concordou, dizendo: "É melhor que eu a entregue a você do que a outro homem. Fique e trabalhe para mim." Assim, Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, mas seu amor por ela fez com que esse tempo parecesse curto. Quando os 7 anos se completaram, Jacó foi até Labão e disse: "Agora me dê minha esposa, pois cumpri o tempo de serviço e quero me casar com ela." Labão organizou uma grande festa de casamento, convidando todos os homens da região e servindo muito vinho. No entanto, durante a noite, ele enganou Jacó e enviou Lia, em vez de Raquel. Sem perceber a troca, Jacó consumou o casamento com Lia. Labão também deu Zilpa, sua serva, para ser criada de Lia. Porém, ao amanhecer, Jacó descobriu que havia se casado com Lia e não com Raquel. Indignado, ele confrontou Labão e perguntou: "O que você fez comigo?" "Eu servi 7 anos por Raquel, porque me enganou." Labão respondeu com frieza: "Aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Complete a semana de casamento com Lia e depois lhe daremos Raquel também, com a condição de que trabalhe mais 7 anos para mim." Relutante, Jacó aceitou o acordo e completou a semana de casamento com Lia. Depois disso, Labão lhe deu Raquel como segunda esposa e designou outra serva, Bila, para ajudá-la. Assim, Jacó finalmente se uniu a Raquel, a quem amava mais do que Lia, e trabalhou por mais 7 anos sob o serviço de Labão. Apesar do engano inicial e dos anos extras de serviço, a persistência de Jacó valeu a pena. Ele não apenas se casou com Raquel, mas também conseguiu acumular uma parte significativa do rebanho de Labão, graças à sua habilidade e ao favor divino. Eventualmente, Deus instruiu Jacó a retornar à terra de seu pai. No entanto, essa decisão trouxe consigo um grande desafio: enfrentar seu irmão Esaú, cuja fúria ele havia fugido muitos anos antes. A história de Jacó foi marcada por desafios profundos e grandes triunfos, demonstrando sua resiliência e seu destino complexo. Mesmo com a promessa divina de que ele não apenas daria origem a uma grande nação, mas a várias, Jacó sentia medo e ansiedade. Ao se preparar para encontrar Esaú, que um dia havia jurado matá-lo, Jacó se viu em um momento decisivo de sua vida. Depois de escapar da ira de Labão, agora ele tinha que enfrentar seu irmão, que poderia ainda desejar sua morte. Para tentar acalmar Esaú, Jacó planejou um presente generoso, enviando uma caravana carregada de presentes pelo rio Jaboque, junto com sua família. Sem quase nada em suas mãos e fisicamente exausto, Jacó ficou sozinho e vulnerável no deserto, encarando o que parecia ser seu fim. Ali, às margens do rio Jaboque, sem mais para onde fugir, com seu passado atrás e um futuro incerto à frente, ele sucumbiu ao cansaço e adormeceu profundamente. Foi nesse cenário crítico que Jacó enfrentou seu maior desafio. Não apenas fugir da turbulência de sua família,
mas enfrentar uma luta física com um ser divino. Naquela noite, conforme registrado em Gênesis 32, 22, Jacó enfrentou uma prova solitária que simbolizou todos os conflitos de sua vida. Depois de garantir que sua família e seus bens estivessem a salvo do outro lado do rio, ele ficou sozinho. Então, um homem misterioso apareceu e uma luta intensa aconteceu até o amanhecer. Esse confronto não foi apenas físico, mas representou a luta de Jacó com seu destino e seu propósito divino. Desde seu nascimento, quando foi descrito segurando o calcanhar de Esaú, Jacó sempre esteve envolvido em batalhas, primeiro com seu irmão, depois com seu tio Labão. Mas, naquela noite, a luta atingiu seu auge espiritual, pois ele lutou com o próprio Deus, segurando-o firmemente em busca de uma bênção e compreensão de seu caminho. Quando a madrugada se aproximava, o homem percebeu que não poderia vencer Jacó apenas pela força. Então, tocou a articulação do quadril de Jacó, deslocando-o e causando-lhe uma dor intensa. No entanto, mesmo ferido, Jacó se recusou a soltar o homem e declarou: "Não te deixarei ir, a menos que me abençoes." O homem então perguntou: "Qual é o seu nome?" Jacó respondeu: "Jacó." Então o homem disse: "Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu." Curioso, Jacó perguntou pelo nome do homem, mas recebeu uma resposta misteriosa. "Por que pergunta pelo meu nome?" Mesmo assim, o homem o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, explicando: "Porque vi Deus face a face, e ainda assim minha vida foi poupada." Quando saiu de Peniel, o sol nasceu, e Jacó caminhava mancando por causa de sua lesão no quadril. Esse evento deu origem à tradição entre os israelitas de não comer o tendão ligado ao quadril, como forma de lembrar o momento exato em que Jacó foi tocado. Aos 79 anos, a luta de Jacó com essa figura misteriosa não deve ser entendida como uma disputa física literal, mas sim como um encontro espiritual profundo. O relato enfatiza que a incapacidade do homem de vencer Jacó não se deve a uma limitação física, pois ele deslocou facilmente o quadril de Jacó. Em vez disso, esse episódio destaca a resiliência espiritual de Jacó e sua recusa em desistir sem uma garantia divina. Esse momento crucial simboliza sua persistência e determinação em buscar Deus, garantindo não apenas uma bênção, mas também uma nova identidade como Israel, um nome que reflete sua capacidade de perseverar diante dos desafios humanos e divinos. O ponto decisivo ocorre quando Jacó declara que não soltará a misteriosa figura sem garantias. Isso demonstra sua disposição em seguir o que Deus espera dele. Sua persistência agora se torna sua maior virtude. Ele está pronto para enfrentar as consequências até o fim. A transformação é simbolizada pela mudança de seu nome, um aspecto profundamente significativo para Jacó, pois seu nome estava ligado à sua reputação. Assim, a mudança de nome representa uma mudança de identidade. Na tradição, alterar o nome de alguém significava ter autoridade sobre essa pessoa. Jacó aceita esse novo nome, abraçando um novo aspecto de seu caráter. Esse nome reflete a transformação de uma característica essencial dele. Sua determinação, que antes o ajudava em seus acordos com os outros, agora o leva à vitória em seu encontro com Deus. Não porque Deus tenha se rendido, mas porque Jacó se submeteu à vontade divina. No caminho de Deus, muitas vezes é preciso perder para ganhar. A tentativa de Jacó de descobrir o nome do oponente pode ser vista como um esforço final para afirmar domínio, mas o homem se recusa a revelar seu nome. Quem é essa figura misteriosa? Ao longo do relato, ele é descrito como um homem, mas no fim é identificado como Elohim. O homem fere Jacó no quadril,
mas Jacó continua segurando-o, recusando-se a soltá-lo até receber uma bênção. Jacó então percebe que não estava apenas lutando com um homem, mas com o próprio Deus, e persiste até obter a bênção divina. O lugar onde esse encontro aconteceu passou a ser chamado de Peniel, que em hebraico significa face de Deus. Podemos extrair algumas lições importantes dessa experiência de Jacó com Deus. Primeiro, reconhecemos a necessidade do perdão, que só pode ser concedido pela graça divina. Jacó reconheceu seus erros contra Esaú e estava plenamente consciente de sua gravidade. Até aquele momento, ele havia contado com sua astúcia para triunfar, mas agora enfrentava incertezas quanto ao futuro. Sua sobrevivência dependia do perdão de Esaú pelos erros do passado. Embora Jacó não pudesse controlar o coração de seu irmão, havia um que podia. Essa compreensão veio a ele quando ficou sozinho, lutando com um homem até o amanhecer. Gênesis 32:4. Foi um momento crucial para Jacó entender que não podia mais confiar apenas em sua força física ou inteligência. Ele estava impotente diante da necessidade de redenção. Em nossa caminhada com Deus, reconhecer nossas falhas e vulnerabilidades é essencial. Somente pela misericórdia de Deus podemos receber perdão, e apenas por sua graça podemos ser guiados pelos momentos mais sombrios. Em segundo lugar, Deus valoriza a perseverança, especialmente quando ela reflete nossa dedicação em buscá-lo. Durante a luta, quando o homem percebeu que não podia subjugar Jacó, feriu seu quadril. Mesmo com dor, quando o homem pediu, "Deixe-me ir, pois já é dia", Jacó respondeu com firmeza, "Não te deixarei ir, a menos que me abençoes." Gênesis 32:25-26. Os traços admiráveis de Jacó se tornaram evidentes, principalmente sua sensibilidade espiritual. Isso já havia sido demonstrado quando ele fugiu de seu irmão e teve a visão da escada celestial, bem como quando obedeceu ao chamado de Deus para retornar à sua terra natal. Sua perseverança também se mostrou em sua dedicação para conquistar Raquel e em seu longo serviço sob Labão para se casar com ela. No confronto com o ser misterioso, Jacó demonstrou tanto sua percepção espiritual quanto sua determinação. Ele entendeu que estava lutando com Deus e decidiu não desistir até receber uma bênção. O que torna esse episódio ainda mais intenso é o dilema moral enfrentado por Jacó. Ele sabia que não era digno da bênção, mas estava disposto a enfrentar as consequências que ela traria. Essas consequências foram severas, deixando-o fisicamente marcado pelo resto da vida, mas no fim, Jacó recebeu sua bênção. Terceiro, nossa verdadeira identidade é encontrada em Cristo. Durante seu encontro transformador, a figura perguntou a Jacó, "Qual é o seu nome?" Ele respondeu, "Jacó." Então veio a resposta, "Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e venceu." Gênesis 32:27-28. A linhagem de Jacó era notável. Ele nasceu de uma família destinada a se expandir em muitas nações. Sua herança incluía a fé de seu avô, um toque da inveja de sua avó Sara, a astúcia de sua mãe e a lealdade firme de seu pai. Chamado de suplantador ao nascer, Jacó viveu de acordo com essa característica. Em sua juventude, era guiado principalmente por interesses próprios. Sua transformação começou com seu amor por Raquel e seu compromisso com sua família, mas foi seu confronto com Deus que marcou uma verdadeira mudança. Ele recebeu um novo nome, Israel, sendo ungido como um príncipe de Deus. O que significa receber um novo nome? Significa uma nova identidade. Esse tema se repete na Bíblia, pois Deus frequentemente dá novos nomes para representar transformação. Da mesma forma, cada seguidor de Cristo recebe uma nova identidade, como está escrito em 2 Coríntios 5:17. Portanto,
Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ao acompanharmos a história de Jacó em Gênesis, vemos que seu nome oscila entre Jacó e Israel, refletindo sua transformação contínua. Deus reafirma sua nova identidade em Gênesis 35:10, lembrando-nos de que essa mudança é um processo. Como Jacó, às vezes esquecemos nosso chamado divino e voltamos aos velhos hábitos. É essencial nos apegarmos à identidade que Deus nos deu após nosso encontro com Ele. Mesmo quando falhamos ou perdemos temporariamente a visão de quem nos tornamos, sempre podemos retornar ao caminho que Deus preparou para nós. Deus deseja uma conexão profunda conosco, e quando Jacó buscou conhecê-lo mais intimamente, perguntou: "Poderia me dizer seu nome?" Deus respondeu: "Por que pergunta pelo meu nome?" E então o abençoou. Gênesis 32:29. Jacó chegou a uma compreensão mais profunda da identidade de Deus. Ele o reconheceu como o Deus de seu pai e de seu avô. No entanto, o Deus que encontrou no rio Jaboque tomou a forma de um homem, marcando um momento decisivo em que Deus não apenas guiou sua linhagem, mas também transformou seu coração. Muitas pessoas sabem da existência de Deus, mas nunca tiveram um encontro pessoal e transformador com Ele. Conhecer os feitos de Deus na vida dos outros é diferente de vivenciar suas obras em nossa própria vida. Deus prioriza o estado do nosso coração acima das aparências externas de piedade. Conhecer Deus verdadeiramente requer tempo de busca e entrega. Isso significa mergulhar nas Escrituras, orar e adorá-lo com o coração e a mente voltados para Ele. Essa busca nos aproxima de sua presença divina. Muitas vezes, o maior obstáculo para esse tempo espiritual somos nós mesmos, quando permitimos que nossas prioridades se desorganizem. Percebo que começar meu dia na presença de Deus, através da leitura da Bíblia e da oração, transforma minha perspectiva. As circunstâncias do dia podem permanecer as mesmas, mas minha abordagem é diferente por causa da paz que Deus me concede. Aproximar-se de Deus também exige humildade. Quando Jacó deixou Peniel ao amanhecer, ele caminhava mancando, a marca física de seu encontro e da transformação que isso trouxe à sua vida. Gênesis 30 e 2:21. Essa lesão simbolizava sua nova humildade. Antes, ele era conhecido por sua autoconfiança e esperteza. O dicionário Merriam-Webster define humildade como a ausência de orgulho ou arrogância. No mundo moderno, a humildade muitas vezes parece oposta ao que a sociedade considera sucesso. No entanto, no reino de Deus, abrir mão do orgulho e confiar nele nos torna pessoas melhores. Deus frequentemente usa a humildade para moldar os grandes personagens da Bíblia. Assim como fez com Jacó, também fez com Simão Pedro e Saulo, que se tornou Paulo. O próprio Paulo falou sobre sua aflição em seus escritos. Para que eu não me exaltasse pela grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes supliquei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: "Minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de bom grado me gloriarei em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Pelo bem de Cristo, então, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas aflições. Porque quando sou fraco, então sou forte." 2 Coríntios 12, 7-10. Embora ninguém deseje uma vida marcada por deficiência ou enfermidade apenas para manter a humildade, Deus compreende nossas necessidades. Ele sabe que nossa verdadeira força está em nossa dependência dele e não em nossas próprias capacidades. Ao amanhecer, Jacó saiu mancando, carregando uma nova ferida, mas também abençoado com um novo nome e uma conexão mais profunda com Deus. Deus deseja nos abençoar.
Muitas vezes, ele nos incentiva a lutar com ele para receber certas bênçãos. Não porque relute em nos concedê-las, mas porque a própria luta traz mais benefícios do que uma aceitação passiva. É importante notar que foi Deus quem iniciou esse confronto com Jacó. Deus foi o principal instigador. Naquele momento, Jacó estava tomado pelo medo de Esaú e da ameaça iminente, mas esse encontro o despertou de suas preocupações e redirecionou seu foco para Deus. No início, Jacó pode não ter visto a necessidade desse confronto. Talvez tenha desejado: Deus, por favor, faça essa pessoa ir embora. Isso é a última coisa de que preciso agora. No entanto, ele logo percebeu que essa luta era, na verdade, o caminho para a bênção de Deus. O mesmo acontece conosco. Continue lutando. O que você realmente precisa de Deus neste momento? Agarre-se a Ele em meio à sua angústia, medo e incerteza até que Ele o abençoe. Deus se encontrará com você, ainda que não seja da maneira que você espera ou prefere. No início, aquilo que parece seu adversário pode, na verdade, ser seu maior apoio, incentivando-o a lutar. Lembre-se de Jacó nesses momentos. Os benefícios da luta são muitos. Talvez você não precise de conforto suave, solidão, descanso ou até mesmo um quadril saudável. O que você realmente precisa é do favor de Deus. Quando Deus o chama para enfrentá-lo em oração, é uma oportunidade para receber suas bênçãos. Permaneça firme e seja persistente. Agarre-se a Ele até que receba sua bênção. Ele se alegra em recompensar a fé inabalável e, através disso, você será transformado. Hoje, assim como Jacó, temos a oportunidade de formar um relacionamento com Cristo, reconhecendo nossos pecados e aceitando Deus como nosso Salvador e Redentor. Ao confessarmos nossas falhas, Deus pode nos renovar como seus filhos, nos conduzindo a uma relação eterna, repleta de suas bênçãos e promessas. Através de seu novo nome, Israel, Jacó abraçou uma identidade renovada. Da mesma forma, encontrar Cristo nos transforma. Tudo muda. Nossas vidas, pensamentos e ações. A história de Jacó também nos ensina que as figuras bíblicas não apenas lutaram fisicamente com Deus, mas também espiritualmente e intelectualmente. Ter dúvidas e buscar um entendimento mais profundo da Bíblia é algo natural. A fé cristã é fundamentada na história e nas provisões de Deus. Envolver-se nessas lutas com Deus pode nos levar a novas identidades e bênçãos. Reflita sobre como Deus desafiou Jacó. Naquela noite, enquanto Jacó temia o encontro com Esaú, ele estava tomado pelo terror e pela angústia. No entanto, ele saiu com a bênção de Deus e com sua fé fortalecida. Nossos confrontos com Deus, impulsionados pela fé, sempre nos levam à paz. Às vezes, o conforto de Deus vem de formas inesperadas ou indesejadas. Em alguns casos, Deus pode até permitir que soframos fisicamente para fortalecer nossa fé. Ele feriu Jacó no quadril, tornando-o mais vulnerável diante de Esaú e forçando-o a depender mais de Deus do que de si mesmo. Essa necessidade de enfrentar dificuldades pode ser um meio de aprofundar nossa fé. No fim, a identidade de Jacó foi transformada através de seu encontro divino. Ele deixou para trás sua identidade de alguém que conquistava bênçãos por meio do engano e recebeu o favor de Deus porque persistiu em sua fé. Esse encontro foi um poderoso ato de restauração divina, semelhante à graça que Jesus estendeu a Pedro, permitindo-lhe reafirmar seu amor por Cristo tantas vezes quanto o havia negado. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus então disse: Apacente meus cordeiros. Em seguida perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro novamente respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus então lhe ordenou:
Pastorei minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Jesus respondeu: Cuide das minhas ovelhas. João 21:15-17. Deus valorizou a fé persistente de Jacó e concedeu o que ele buscava. Hebreus 11:6. Quando Deus nos convida a lutar com Ele, há algo muito mais profundo acontecendo. Ele usa esses momentos para nos transformar positivamente. Vivemos em uma sociedade que glorifica riqueza, poder, força, autoconfiança, prestígio e sucesso. Ao mesmo tempo, muitas vezes aprendemos a enxergar a vulnerabilidade, o fracasso e a dúvida como sinais de derrota ou de uma fé fraca. No entanto, sabemos que sentir-se vulnerável, ter medo e enfrentar desânimo faz parte da vida. Também percebemos que o otimismo cego e a busca superficial por fama e sucesso podem levar à insatisfação e ao desespero. No fim, todos nós, em algum momento, teremos que encarar as duras realidades da vida. A história de Jacó nos lembra dessa verdade de maneira poderosa. Frederick Buechner, um renomado autor cristão, descreve poeticamente o confronto divino de Jacó no rio Jaboque como a magnífica derrota da alma humana nas mãos de Deus. Podemos ver reflexos de nossas próprias lutas na experiência de Jacó. Medos, escuridão, solidão, vulnerabilidade, a dolorosa sensação de impotência, cansaço e sofrimento constante. Até mesmo o apóstolo Paulo enfrentou momentos de angústia e medo, admitindo: em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro temores. 2 Coríntios 7:5. No entanto, Deus não nos abandona em nossos desafios, medos e batalhas da vida. Através dessas lutas, aprendemos que cada provação vem acompanhada de um presente divino. A verdadeira transformação não vem de nós mesmos, mas de Deus, que nos oferece não apenas o dom da rendição, mas também da liberdade, juntamente com a perseverança, a fé e a coragem. No fim, Jacó faz o que todos nós inevitavelmente temos que fazer. Ele encara seus fracassos, fraquezas, pecados e todos os fardos que o afligem e então se encontra com Deus. A luta de Jacó durante toda a noite só termina quando ele se reconcilia com Deus, reconhecendo sua total dependência dele, e então recebe a bênção divina. Gênesis 32:29. Esse momento crucial na vida de Jacó nos ensina que a vida é, por natureza, desafiadora. Isso é especialmente verdadeiro quando tentamos entender e seguir os planos de Deus por conta própria. No entanto, como cristãos, descobrimos que apesar das dificuldades, nunca estamos sozinhos, pois Deus está sempre presente. E mais do que isso, sua bênção inevitavelmente vem depois das nossas lutas, mesmo quando são difíceis e turbulentas. O crescimento e o aprendizado genuínos estão sempre ligados ao esforço e à superação das dificuldades. A batalha noturna de Jacó no Jaboque é uma lembrança poderosa dessa realidade. Mesmo quando resistimos a Deus e aos seus planos, Ele continua sendo infinitamente bom. Como cristãos, podemos lutar na escuridão da noite, mas podemos ter certeza de que sua bênção sempre chega com a alvorada. Gênesis 33, versículo 1-12. Jacó levantou os olhos e viu Esaú se aproximando com 400 homens. Em resposta, organizou sua família de forma estratégica para a apresentação. Ele colocou as servas e seus filhos na frente, seguidos por Lia e seus filhos, e por último, Raquel e José. Ele próprio liderou a comitiva, aproximando-se de seu irmão com grande respeito, curvando-se 7 vezes. Para seu alívio, Esaú correu ao seu encontro e o abraçou calorosamente. Os 2 irmãos choraram juntos ao se reencontrarem. Esaú então notou as mulheres e as crianças e perguntou: "Quem são estes que estão com você?" Jacó respondeu:
são os filhos que Deus concedeu ao seu servo. As servas e seus filhos foram os primeiros a se curvar, seguidos por Lia e seus filhos, e por fim, Raquel e José também se curvaram. Esaú então perguntou sobre os rebanhos e manadas que havia encontrado pelo caminho. Jacó explicou que eram presentes para conquistar o favor de Esaú. No entanto, Esaú respondeu: "Eu já tenho o suficiente, meu irmão. Fique com o que é seu." Jacó, desejando restaurar completamente sua relação com o irmão, insistiu: "Por favor, aceite meu presente se de fato encontrei favor aos seus olhos. Ver seu rosto é como ver o rosto de Deus, especialmente porque me recebeu tão bem. Aceite este presente que lhe trouxe, pois Deus tem sido generoso comigo e tenho tudo o que preciso." Diante da insistência de Jacó, Esaú aceitou os presentes. Esaú então sugeriu: "Vamos partir juntos e eu o acompanharei." Porém Jacó respondeu: "Meu senhor sabe que as crianças são frágeis e preciso cuidar dos rebanhos e do gado que ainda amamenta. Se forem forçados a caminhar rápido por um dia sequer, todos poderão perecer. Por favor, vá à frente do seu servo e eu seguirei devagar, no ritmo dos rebanhos e das crianças, até chegar ao meu senhor em Seir." Esaú então ofereceu: "Deixe-me pelo menos deixar alguns dos meus homens com você." Mas Jacó recusou, dizendo: "Não há necessidade disso. Basta que eu continue a encontrar favor aos olhos do meu senhor." Assim, Esaú retornou para Seir naquele dia, enquanto Jacó seguiu para o norte até Sucote, onde construiu uma casa e abrigos para seu gado. Por isso, o lugar passou a ser chamado de Sucote, que significa abrigos ou tendas. Após chegar de Padã Arã, Jacó se estabeleceu próximo à cidade de Siquém, em Canaã, de onde podia ver seu acampamento. Ele comprou um pedaço de terra dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Ali, ergueu um altar e o chamou de El Eloé Israel, que significa Deus, o Deus de Israel. O reencontro de Jacó com Esaú foi marcado pelo perdão e não pela violência. Esaú o recebeu com um abraço e lágrimas, deixando para trás seu antigo desejo de vingança. Embora Esaú tenha recusado os presentes de Jacó inicialmente, ele os aceitou após a insistência de seu irmão, demonstrando que a restauração do relacionamento era mais importante do que a posse de riquezas materiais. No entanto, a vida de Jacó não esteve isenta de dores. Ele perdeu sua amada esposa Raquel durante o parto, e seu filho favorito, José, foi vendido como escravo por seus irmãos invejosos. Seus últimos anos foram vividos em uma terra estrangeira. Apesar das dificuldades e tristezas, Deus constantemente reafirmou sua presença na vida de Jacó e a fidelidade de suas promessas, mesmo quando seu cumprimento parecia distante. Se você achou este conteúdo valioso, considere se inscrever para não perder nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e aprofundar nosso entendimento sobre a palavra de Deus. Reflita sobre a jornada de Jacó. Quais aspectos de suas lutas ressoam com você? Em quais áreas da sua vida você pode precisar buscar perdão? Você tem buscado um relacionamento com Deus com persistência e dedicação? Quais passos pode tomar para se aproximar dele com humildade? Ao abraçarmos as lições das histórias da Bíblia, podemos crescer, encontrar mais paz e nos tornar as pessoas que Deus nos chamou para ser. Obrigado por nos acompanhar e que Deus abençoe você.